realidade, nem toda abelha faz mel. Apenas algumas espécies é que realmente produzem o mel a partir da coleta do néctar e o mel vai ser um alimento delas. As abelhas são um grupo muito diversificado, então você vai ter abelhas solitárias, na maioria dos casos, e algumas abelhas sendo sociais, né, que vivem em sociedade. A abelha mais conhecida que faz mel é a abelha Apis mellifera, né, que é aquela abelha que a gente chama africanizada, mas ela não é nativa do Brasil. E a gente tem aqui, como abelhas nativas do Brasil, algumas espécies que também produzem mel de excelente qualidade. A cristalização do mel, as pessoas têm que entender que é um fenômeno intrínseco, né, de característica do mel. Todo mel natural vai cristalizar. Então esse termo popular que diz, o mel açucarou, então ele é um mel adulterado, na realidade é o inverso. Todo mel ele vai cristalizar. Lógico que vai depender de várias características, né, físico-químicas em relação ao mel, presença de açúcares e de condições externas como a própria temperatura. Então a taxa de cristalização, né, o ritmo em que esse mel vai cristalizar, vai depender da fonte floral que o mel foi produzido, né, e das próprias abelhas. De maneira geral, a gente sabe que méis em temperaturas, acondicionados em temperaturas mais baixas, tendem a acelerar essa taxa de cristalização. Então, se você for acondicionar o mel na geladeira, ele vai açucarar ou cristalizar mais rapidamente. Nem todas as abelhas têm ferrão, ou seja, vão usar esse ferrão para inocular um veneno como uma estratégia de defesa. Talvez a imagem mais conhecida da abelha que ferrou, aquela abelha que pode causar, né, um dano, é a abelha Apis mellifera, que a gente conhece aqui no Brasil como a abelha africanizada. É uma espécie que não é nativa do Brasil, foi trazida para cá e ela realmente tem essa estratégia de defesa. Mas existem uma série de outras espécies de abelhas, que são chamadas abelhas sem ferrão, que não têm essa estratégia de defesa, ou seja, elas perderam a capacidade de usar esse ferrão ao longo da sua evolução, ele atrofiou e elas desenvolveram outras estratégias de defesa, por exemplo, com o uso da mandíbula para tentar se defender de um eventual invasor. De maneira geral, sim. As abelhas sem ferrão têm um comportamento diferenciado, né, das abelhas africanizadas e elas são muito mais dóceis para que a gente possa manipulá-las sem qualquer tipo de indumentária de proteção, como é necessário quando a gente faz o manejo da abelha africanizada. Porém, algumas espécies de abelhas sem ferrão têm um comportamento um pouco mais defensivo. E uma atitude de utilizar a sua mandíbula, de promover um desconforto, né, naquela pessoa que está tentando manipular a colônia, que leva sim a que a pessoa se afaste. Então, para algumas espécies, como no caso da mandaguari ou da tubuna, a gente recomenda que o manipulador utilize uma indumentária de proteção, principalmente na cabeça, onde é o local mais sensível, onde estão os olhos e os orifícios, como os ouvidos e as narinas, onde as abelhas podem realmente entrar e causar um grande desconforto para o manipulador. Na realidade, a gente tem que tentar analisar essa questão de produção de mel sob vários olhares. Porque normalmente as pessoas acham que as abelhas sem ferrão produzem muito menos mel do que as abelhas africanizadas. Mas as abelhas africanizadas têm colônias muito populosas, chegam a ter 100 mil abelhas e forrageando cerca de 50 mil abelhas. Então é uma força de trabalho bastante numerosa. Se eu for comparar uma colônia de abelha jataí, por exemplo, que tem poucas abelhas, cerca de 5 mil abelhas, com cerca de 1.000 abelhas forrageando, eu não posso simplesmente dizer que ela produz menos porque a produção total de uma colônia, né, por ano é menor
do que a de uma abelha africanizada. Eu vou ter que olhar vários aspectos, né? O tamanho da colônia, o número de abelhas. Então, na realidade, a gente tem que considerar esses aspectos biológicos, né? O tamanho da colônia. Lógico que só se produz mel em um ambiente que tem oferta de recursos para as abelhas, ou seja, tem flores, né? A presença de muitas plantas com flores, mas não necessariamente as abelhas sem ferrão vão produzir menos mel do que uma abelha africanizada. Em termos de volumes totais por colônia, sim, só que eu posso também ter muito mais colônias num espaço de abelha sem ferrão do que eu poderia ter de uma abelha africanizada. Então, às vezes um aspecto pode vir a compensar o outro em termos de produção. Essa é uma situação extremamente preocupante, porque a gente realmente tem já identificado um declínio de polinizadores no mundo como um todo. Então as abelhas têm sido profundamente afetadas, por exemplo, pelo uso intensivo e indiscriminado de agrotóxicos na produção, nessa agricultura convencional, e a gente está extremamente preocupado com essa situação, porque muitas pessoas acham que as abelhas são só importantes porque elas produzem mel e outros produtos, né, como o pólen, a cera, a própolis, mas o papel mais importante que as abelhas desempenham é o papel de polinização. E essa polinização é fundamental para a preservação dos ecossistemas naturais e também para a produção alimentar. Então, se nós tivermos realmente um declínio, se essa situação se perdurar e não for revertida num curto e médio espaço de tempo, nós vamos ter impactos severos, tanto na produção de alimentos, como já vem ocorrendo, né, em algumas culturas agrícolas, em alguns países, mas principalmente também na manutenção e conservação dos ambientes naturais. Então, o desaparecimento das abelhas é algo que impacta a vida do planeta como um todo, pelo seu papel fundamental de um agente polinizador efetivo.